Fala minha amiga, fala meu amigo, tudo bem? Nesse vídeo aqui você vai aprender como você pode ser aprovado em qualquer tipo de concurso público, certo? Estudando de uma forma bem específica e muito eficiente. E antes que você desconfie de qualquer coisa, eu não estou vendendo nada aqui. Eu vou te mostrar em 3 passos como é que você pode usar a inteligência artificial para passar em qualquer concurso. Sei lá, seja no Enem do concurso, ou seja para qualquer concurso que você queira. Fica comigo, é rapidinho que eu te mostro, você vai curtir, eu tenho certeza. Bora começar? Mas antes, deixa eu te falar como é que eu sei que esse método funciona. Primeiro, que eu sou professor há 30 anos. Segundo, vou te contar uma historinha bem rapidinha de como eu gabaritei a prova do concurso que eu fiz há cerca de 1 ano e 2 meses, usando esses recursos e esse método que eu vou te explicar. E por isso, se você não acreditar, eu vou deixar o linkzinho para você ver minha pontuação de gabarito lá. Inclusive, ela foi talvez fui o primeiro lugar do concurso nacional. Isso não importa, tá? No critério de desempate da idade, 3 pessoas simplesmente conseguiram chegar nesse gabarito da prova das 50 questões, tá? E também, por favor, deixa seu like nesse vídeo, deixa seus comentários aqui embaixo, faça suas perguntas também, suas críticas, eu gosto demais quando você fala comigo, tá bom? Agora sim, a gente começa com uma pequena introdução. Então vamos lá, no finalzinho do ano de 2022, tá? Quase junto com o lançamento do ChatGPT, essas ferramentas de inteligência artificial, eu me inscrevi num concurso nacional de mestrado em educação. E como é que eu estudei? Peguei todos os PDFs, imprimi os PDFs e comecei a ler. E também comprei um curso online para fazer o quê? Para que eu pudesse fazer questões, pudesse fazer todos os questionários que esse concurso online trazia. Então eu defini para mim o seguinte: havia 120 questionários. Em todos eles eu tinha que ir até o final, próximo da prova, eu tinha que tirar nota 9 em todos eles. Então eu fiz e refiz todos eles, e separei, todos que eu tinha feito, atingido 9, eu deixava lá marcadinho, tá? E aí, isso era online, E aí os que eu não tinha conseguido, se eu tinha conseguido 6, 7, eu fazia, depois de refazer todos, e refazia todos novamente, até que eu consegui tirar 9 em todos. Veja, não foi 10 que eu escolhi para mim, esse foi a minha estratégia, meu método. Chegou no final da prova, no dia da prova, eu fiquei surpreso que eu achei que a prova fosse fácil, embora ela fosse muito, muito densa. Havia 10 livros grandes para ler, entre artigos científicos e, enfim, uma opção de coisa. Só que eu consegui, no final, acertar 50 questões. Era daqueles modelinhos ainda que se você errasse uma, se você chutasse, você perdia uma questão. Moral da história, tá? Como eu disse, eu fui primeiro colocado aqui em Florianópolis, fui um dos 3 no Brasil que conseguiu tirar a nota máxima de 50, pelo critério de desempate. Como eu sou mais velho, talvez eu tenha ficado em primeiro lugar nacional, mas como eu disse, isso não importa. E eu desenvolvi então uma maneira que para mim funciona muito bem, que é estudar fazendo questões. Eu acho, aliás, que para todo mundo, como professor falando agora, é um dos métodos mais eficazes, tá? E eficientes para que a gente possa então, de alguma forma, memorizar e aprender todo o conteúdo que vai cair naquele concurso. E eu vou te mostrar então aqui os 3 passos que agora você pode dar. Por quê? Porque quando eu passei nesse mestrado, eu comecei a estudar o quê? Inteligência artificial generativa. Então tenho percorrido várias ferramentas. E eu vou te mostrar hoje uma ferramenta gratuita, super eficiente, eu já testei várias, a que trouxe as melhores respostas, os melhores resultados para que você possa fazer o que eu fiz. Me acompanha, é bem rapidinho, em 3 passos. Bom, então eu peguei aqui o PDF da Base Nacional Comum Curricular, tem 396 páginas, é um documentão. O que eu fiz? Eu peguei e eu cheguei aqui, copio, por exemplo, vou copiar essas 6 competências que ela está me pedindo aqui. Vou copiá-las tranquilamente, Vou dar passo a passo, depois eu vou mostrar o meu arquivo para você e vou levar para uma ferramenta. Então eu entrei aqui no Gemini, que é um site, não é um aplicativo, não é nada. Você digita Gemini aí no seu Google, vai entrar diretamente aqui, é gratuito, é sem limite, E foi a ferramenta que para mim trouxe os melhores resultados, a ferramenta de inteligência artificial. Eu comparei as mesmas perguntas que eu fiz para o Gemini, eu fiz para o ChatGPT 3.5, que também é gratuito. E o que trouxe para mim de forma mais organizada e, no meu entendimento, de forma mais correta, na maneira que ele analisou as respostas, foi o Gemini. Então está aqui o comando que eu dei para a ferramenta. Faça 4 questões de múltipla escolha A, B, C, D e E, poderia ser 5, você que define, em ordem aleatória, o conteúdo que eu vou colocar aqui, de nível difícil, com proposições afirmativas.
Tá? Após as questões, aponte as respostas corretas com a devida análise das respostas sobre o texto a seguir. Vou agora então fazer o quê? Vou colar o texto aqui. Então tá aqui a resposta para o que ele me trouxe, tá? Ele trouxe aqui a questão 1, olha só que organizadinho, com negrito, numeradinho, tá? Tá aqui as questões 2, questão 3, questão 4, e aí agora então vem as respostas e as análises. A questão 1 tá aqui a resposta, a letra C, por que as outras não estão corretas, ele explica, e a gente vem para todas as questões. Olha só, detalhe, chegou na questão 4, ele não trouxe a justificativa das outras alternativas. A ferramenta pode fazer isso. Eu não estou vendendo ela aqui, não estou dizendo que ela é infalível, mas ela pode fazer. Vamos ver se eu vou dar um comando aqui, se ele me traz então a justificativa da questão 4, tá, das outras alternativas. Olha só. Então olha aqui, ó, resposta correta é a letra C, né, da questão 4, aí ele não trouxe a explicação das outras, eu pedi, forneça análise das outras alternativas, e aí ele completou então a tarefa dizendo a alternativa A está incorreta, o motivo, a alternativa B está incorreta, a alternativa D também, e traz novamente por que a C só pode ser a única alternativa. A partir desses dados, tá? E ele não me trouxe aqui um dado uniforme, eu vou fazer o seguinte, vou copiar e colar, levar para um arquivo das minhas perguntas desse assunto meu, que é da Base Nacional Comum Curricular. Então, cheguei aqui, vou simplesmente colar, interessante aqui, ó, coloca colar sem formatação, para que você não precise mexer muito, para ficar bonitinho, quase como estava colocado lá. Ele não traz, pelo menos para mim, né, ele não traz a maneira com que foi colocada lá. E aqui eu tenho, então, as minhas 4 questões. Tá? Opa, começa daqui, tá? Aqui foi o que eu pedi, tá colocadinho, vou botar aqui no negrito, as questões aqui, tá? E aí eu venho, então, separo direitinho e tudo mais, e eu estou formando aqui o meu banco de questões, tá? Para que eu possa estudar para qualquer concurso. Organizando isso, eu posso depois numerar aqui também todas as questões, né, do comecinho, aqui eu tenho 20 questões, por exemplo, numero de 1 a 20, deixo o gabarito todo lá para o final, faço blocos de 25 questões, tá, por exemplo, sobre determinado assunto, e depois, então, eu vou praticar essas questões. O que você acha? Interessante pensar que você pode fazer isso, também colocar num questionário do Google para que você possa fazer várias vezes, você pode compartilhar com os colegas, você pode num grupo de estudos, cada um faz sobre um assunto a partir da mesma metodologia e todo mundo pratica. E aqui a minha dica especial, pratique, pratique, pratique até você poder chegar num nível de excelência em cada um daqueles assuntos. Foi o que foi determinante para a minha aprovação lá. Então, eu decidi que 9 seria minha nota de corte para todos os meus questionários, e aí eu consegui, então, né, a partir desse método, e eu não tinha a inteligência artificial naquele momento, hoje eu tenho, eu consegui, então, por meio de questões do conteúdo, não só, veja bem, agora para fechar as vantagens, você tem a possibilidade de olhar para o documento, ler preliminarmente, fazer as questões, voltar para o documento, estudar um pouco, fazer as questões, agora responder as questões, certo? E analisar então também as respostas e as análises que ela traz para você. É claro que sempre é importante que você conheça sobre aquele assunto minimamente, até para verificar se as análises que ela está trazendo são corretas. Essa é uma ferramenta e que pode eventualmente alucinar. Então, nesse olhar crítico que você tem nas análises das questões e nessa produção de atividades que você vai fazendo, e se fizer no questionário do Google, você pode inverter a ordem para não gravar nada, por exemplo, você vai com toda certeza ter todo o conteúdo que você precisa, claro, com o tempo devido, a dedicação necessária também, ter sucesso em qualquer concurso, ou pelo menos ir bem e começar a desenvolver, isso é fundamental, um método que funcione para você, para qualquer concurso que você vá fazer na sua vida. Fica a pergunta, o que você acha? Você curtiu? Deixa seu like. Se não gostou, deixa um comentário. Você curtiu também? Deixa um comentário. Você tem pergunta? Comenta aqui. Eu adoro falar com você, tá bom? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. De novo, se você está duvidando do que eu falei, o linkzinho aqui que mostra lá a nota das 50 questões está aqui embaixo se você quiser olhar. Tá legal? Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.